Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Um cheiro para todos vocês. Eu não sei se eu demoro muito tempo aqui, porque as pernas estão tremendo, né? Eu vou tentar segurar aqui um pouquinho. Mas, queridos, ontem a gente teve aqui a oportunidade de ouvir o presidente das Assembleias de Deus, uma palavra tremenda. Eu digo para vocês, numa expressão nordestina, meu coração ficou aperreado ontem. Porque muita coisa eu vi que tem que fazer aqui dentro. Mas Deus faz umas coisas interessantes. Hoje de manhã ele traz um pastor do sertão, trabalha mais na zona rural, e ainda aperreia o coração dele. Você vai pregar hoje com o coração aperreado. Mas, queridos, Deus é assim, Ele trabalha dessa maneira, Ele faz do jeito que Ele quer, amém? Nos traz aqui. É interessante que há 10 anos passado, eu estive aqui em BH, em Contagem, e um pastor aqui de Contagem me convidou dizendo o seguinte: olha, pastor Neto, na minha igreja tem muito nordestino, e estamos fazendo um congresso de missões, e eu gostaria que você viesse falar de missões do sertão, viesse falar para os nordestinos aqui sobre o trabalho missionário. Eu cheguei aqui em Belo Horizonte, eu tinha vindo aqui em Belo Horizonte, a gente trabalhamos numa região do sertão bem difícil. A igreja nossa nessa época, a maioria das congregações eram de palha, barraca de palha, a gente trabalhava na zona rural. E aí eu vim, quando cheguei aqui, a filha do pastor me disse assim: você conhece o Diante do Trono? Era um momento que estava aquelas músicas, né? Preciso de Ti, era um tempo bom aqui, né? E eu disse: não conheço, no sertão a gente não conhecia o Diante do Trono. Ela me perguntou: você conhece o Ministério da Lagoinha? A Igreja Batista da Lagoinha, já ouviu falar? Eu disse: também não. Ela disse: vou lhe levar lá hoje para você conhecer. E aí chegamos aqui. Ela foi me levando em cada espaço. Subiu a primeira galeria, a segunda galeria. Lá em cima eu estou olhando, admirando, né? Quem tinha barraquinhas de palha. Isso aqui é tremendo, né? Então eu estava olhando tudo. Aquela menina foi se aproximando de mim, chegou bem pertinho de mim e disse assim: pastor Neto, você ainda vai pregar nessa igreja, e o Diante do Trono ainda vai cantar lá na sua igreja. Eu olhei para ela, não falei nada, mas eu pensei: essa menina está depressiva, deve estar louca. Oxente, meninos, e não é que eu estou aqui mesmo? Mas é interessante, um dia a gente ia saindo da comunidade, e de repente fomos chegando na BR, e Ana Paula estava atravessando o sertão, estava indo para Juazeiro do Norte, e o carro dela furou, o pneu do carro que ela ia furou na entrada do nosso sítio, na hora que a gente vinha chegando. E aí ela subiu no caminhão, no pau de arara, e a gente conversou, e aí tudo começou. E não apenas o Diante do Trono foi cantar na nossa igreja, mas gravou 3 músicas para o DVD Tu Reinas, para a glória do Senhor Jesus. Se Deus fala, Deus cumpre, amém, queridos? Ele é poderoso para fazer, amém? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia, aí a gente vai ler um texto, palavra de Deus no livro de Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Capítulo 1, verso 13 ao 17. Verso 13 ao 17, o apóstolo Paulo diz nessa carta: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus a ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábio como a ignorantes. Por isso,
quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Deus, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado pelo propósito do Senhor, que não se frustra, ninguém pode. Obrigado por pessoas que estão aqui nessa noite, nessa manhã, que com certeza vieram aqui com dificuldade, mas estão aqui. E eu creio que na ministração, nesta manhã, o Senhor irá falar profundamente aos corações. Não importa, Senhor, não importa a minha falta de capacidade, não importa se eu não sou a pessoa que poderia ser, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que fala, é o Deus que cumpre. E se Tu cumpre o Teu propósito, ó Deus, eu sei que Tu quer fazer algo nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Interessante que o pastor Gustavo deu abertura a esse congresso, falando do poder da palavra de Deus. Mas ele também falou que, mesmo a gente crendo no poder da palavra de Deus, também passamos por lutas, por silêncio de Deus, e muitas vezes passamos por dores, como a gente viu aqui nessa manhã. Quando o pastor Gustavo falava isso, eu estava me lembrando de João, preso na ilha de Patmos, uma situação horrível, só ia lá presos que eram deixados para morrer, abandonados. Talvez alguém que olhasse, visse aquela pessoa como desprezado, na pior situação do ser humano. Mas é interessante que João está lá, sofrendo, mas por um determinado momento Deus diz: João, eu quero te mostrar algumas coisas. Eu quero te dar uma visão da qual você talvez não esteja vendo daí. E João é elevado, João tem uma visão espiritual, e quando ele chega lá, onde Deus queria que ele chegasse, ele vê o trono de Deus. Querido, presta atenção a isso. João vê o trono de Deus. João está tendo uma visão de onde Deus governa tudo. Do trono, Deus comanda, não importa qual seja a situação. Então João, que estava passando por aquela luta, precisava ver que Deus está no trono. E eu quero que você entenda isso nessa noite. Não importa o que você está passando, Deus está no trono. Quando a nação de Israel ia andando, talvez numa situação difícil, as nações diziam: onde está o Deus dele? Israel dizia: no céu está o nosso Deus, e tudo ele faz como lhe agrada. Não importa as aparências, não importa as circunstâncias, ele está no controle. Mas João vê mais coisas. Deus está mostrando de outro ângulo as coisas a João. E é interessante que João vê, lá de onde ele está, ele vê uma pedra, pedra de sardônio. Pedra, quer dizer, a primeira pedra que ele vê é de jaspe, uma pedra branca. João está tendo a oportunidade de chegar no trono de Deus, mas ele tinha que perceber que na presença de Deus há santidade. Aquela pedra representava santidade, mas João ainda via mais uma pedra, a pedra de sardônio avermelhada, porque João precisava saber que quem vai na direção de Deus tem que entender que Ele é santo, mas só pode ir pelo sangue de Jesus. Aquela pedra representava o sangue de Jesus. Mas João vê mais uma coisa. João vê algumas coisas, mas eu vou parar com essa última. João vê um arco-íris, representando a aliança de Deus com o seu povo. Aleluia! Paulo, quando está escrevendo essa carta aos Romanos, ele também está passando por muitos problemas. Mas ele não olhava pela visão dos problemas. Ele olhava pelo ângulo de Deus. E da visão do trono de Deus, Paulo via as missões sendo realizadas pelo Evangelho, que é o poder de Deus. Evangelho que tem Jesus no centro, amém, queridos? Esse é o Evangelho que tem o poder de Deus.
É interessante, queridos, que quando se escuta esse evangelho, o apóstolo Paulo ouviu a palavra de Deus através de Estevão, no momento que o homem está morrendo. Talvez pudesse dizer assim, que Deus é esse? Mas aquela palavra penetra no coração de Paulo, e ele sai dali ainda com desejo de perseguir a igreja, mas ele não era mais a mesma pessoa, porque quando prega o evangelho, é poder de Deus. O apóstolo Paulo tinha essa experiência pessoal, ele ainda vai perseguindo a igreja, está indo para o caminho de Damasco, mas olha como Paulo já está diferente. Na hora que Jesus aparece, ele responde prontamente: quem és tu, Senhor? Eu descobri que esse evangelho é o poder de Deus de forma bem simples. Primeira vez que eu ouvi de uma senhora que nem sabia ler. Eu estava planejando outras coisas para mim. Na minha cabeça era um dia que eu ia beber o dia inteiro. Mas de manhã cedo, com esse pensamento, tive a brilhante ideia de visitar uma senhora chamada Lourdes, crente. E eu fiz isso no meu coração pensando, já que eu vou beber o dia todo, eu vou fazer algum ato de misericórdia para pagar um bocado dos pecados que eu ainda vou cometer, porque eu sabia que eu ia cometer pecados. Cheguei na casa dessa mulher, comecei contando algumas vantagens que eu nem tinha. Mas uma coisa era interessante, ela não sabia muito de Bíblia, mas ela sempre me dizendo assim, eu falava alguma coisa extravagante da minha vida, ela dizia: Jesus é lindo, meu filho, Jesus é bom. Eu mudava de assunto, falava outra coisa e ela: Jesus é lindo, Jesus é bom. E eu fui ficando assim meio chateado. E no meu coração eu olhava para ela assim e dizia assim, eu vou dizer a expressão que eu dizia mesmo no meu coração: essa véia besta, fica só dizendo, Jesus é lindo, Jesus é bom. Saí dali, queridos, e enfiei a cara na cachaça. Bebi o dia todo. Passaram-se 7 meses. Eu estou na minha casa embriagado, domingo à tarde, assistindo o programa no SBT, o Gugu. E não é que eu me converti? Como é que vocês imaginam isso, se eu parasse aqui? Gugu não tinha programação evangélica, o SBT nesse período também não tinha. Mas eu estava ali, queridos, e de repente o Gugu convida o Nelson Ned. No meu coração, quando eu olhei, olhando pelas aparências, eu disse: o que é que um homem nessa altura pode fazer? Eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia. E estava com cigarro no dedo, eu não passava, acendia um no outro. O Nelson Ned entra e me chamou a atenção, o que é que ele podia fazer naquela altura toda, né? E Nelson Ned começou a contar uma história da vida dele extravagante. O que ele fazia sem Jesus. E tudo que Nelson Ned falava da vida dele sem Jesus, parecia que ele estava falando da minha vida. Eu não sei se vocês já perceberam que o homem sem Deus, o testemunho é um só. Mas por que o testemunho do homem sem Deus é um só? Porque a Bíblia diz que o diabo veio somente matar, roubar e destruir. Mas querido, Nelson Ned foi falando, e chegou num ponto que para mim, ele fez assim, parou na cruz. E aí passou para o outro lado da cruz, e começou a contar uma outra história, escrita por Jesus. Aí Jesus fez isso, aí Jesus fez isso. E eu fiquei pensando, isso eu não tenho. Também o homem com Jesus parece que é o mesmo testemunho, vocês já viram, prestaram atenção? O cara vai lá e diz: Deus restaurou meu casamento, né? Eu estava desempregado, arrumei um emprego, fiquei curado, parece que é tudo igual. Você sabe por quê? Porque Jesus veio trazer vida e vida em abundância, aleluia! Quando Nelson Ned terminou, eu estava ali sem saber o que estava acontecendo. Parei ali. Mas me lembrei que eu tinha um cigarro para acender no dedo. Já fazia meia hora, olha quando as coisas mudam. Eu não passava 5 minutos, já fazia meia hora.
Quando eu peguei o cigarro que levei à mão, isso é meio complicado porque eu sou de denominação tradicional, mas eu tenho que dizer o que aconteceu. Quando eu levei a mão travou. E eu fiquei olhando para o cigarro. Eu disse, o que está acontecendo? Minha esposa que estava do lado, minha mãe que estava do lado também ficou assim, sem entender. Eu fiquei parado, né? De repente, irmãos, veio uma mensagem aqui no meu computador. Eu ainda sou meio atrasado, eu digo que foi um e-mail, né? E a mensagem só dizia assim, você não fuma nunca mais. Aí eu disse, não, o que é isso? Segurei meu cigarro, estou com o cigarro aqui, né? E o negócio começou, não fuma nunca mais, não fuma nunca mais. E eu fui ficando aperreado. Aí eu disse, tá bom, Senhor, eu não fumo nunca mais, só no pensamento. Aí a mão desceu. Guardei o cigarro. Mas algo dizia assim, outro e-mail, gente, tá ficando importante. E o outro dizia assim, agora conte para elas. A Bíblia diz que a gente tem que crer com o coração e confessar com a nossa boca. Aí eu disse, não vou dizer para ela não. Conte para ela, conte para ela, conte para ela. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, meu irmão. Eu contei para elas, mas não parou, irmão, veio outro e-mail, dizendo assim, você não bebe nunca mais. Você não bebe nunca mais. E eu já sabia que não ia parar. Eu disse, tá bom, não bebo nunca mais. Então conta para elas. E eu contei para elas. Mas aí, irmão, veio um outro complicado. O outro era assim, diga para sua esposa que você nunca mais vai trair ela. Vou dizer porque que isso era complicado. Eu era chefe de um grupo de traidores. Só de homens casados. E eu discipulava eles literalmente. Antes de sair de casa, saía. Eu só tomo o meu lugar quem arrumar primeiro. Só era o chefe porque ganhava deles, né? Então eu dizia para eles, olha, tem um detalhe. Se um dia sua esposa lhe pegar com outra na cama, você olha bem para ela assim, bem firme, e diga assim, meu bem, não é isso que você está pensando. Agora, o que é que o Espírito Santo está me mandando fazer? Conte para ela. Eu digo, Senhor, complicou. Mas eu não vou parar enquanto você não contar para ela, então você fica louco. Aí eu disse, Gil, a expressão de carinho do nordestino, mulher, tu tá linda. Eu disse, Gil, nunca mais eu vou lhe trair. Ela se levantou e disse, seu cachorro, seu nojento, você me traiu. Queridos, eu não consegui ainda ser o que eu gostaria de ser, mas daquele dia para cá, nunca mais eu fui a mesma pessoa. Mas preste atenção, quando tudo isso termina, estou contando a cena do momento. Quando tudo isso termina, Gil olhou para mim, porque o homem nordeste, o homem do sertão, cabra macho, que não namora, que não bebe cachaça, o que é que ele vai ser? Tem uma desconfiança do cara, sabe? Aí Gil olhou para mim e disse assim, e o que é que tu vai ser agora? Eu disse, Gil, o que eu vou ser, eu não sei, mas o que eu era, eu não quero ser mais. Mas, irmão, presta atenção. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Naquele momento que termina tudo isso, eu pensei, Nelson Ned falou o tempo todo de como Jesus é lindo, de como Jesus é bom. Ele enchia a boca para falar de Jesus. Infelizmente isso falta nos crentes hoje. Os crentes enchem a boca para falar de futebol. Os crentes pulam e gritam defendendo seu time de futebol. Às vezes não pula e grita citando
glorificando o nome de Jesus. Mas, irmãos, eu percebi que havia algo de prazer na boca do Nelson Nélio. Mas sabe do que eu me lembrei? 7 meses depois, tia Lourdes, ela também falava com esse mesmo gosto, com esse mesmo sabor. Irmão, do jeito que eu estava, sem camisa, de short, embriagado, peguei uma caravana velha. Vocês conhecem caravana? Que eu tinha, a bujão de cozinha. E entrei naquele negócio, irmão, e saí disparado para a cidade. Eu quero achar a tia Lourdes. Quando eu chego na cidade, parecia cena de cinema. Quando eu conto essa história, uma vez eu saí de uma igreja e na porta uma pessoa me chamou e disse: "Ei, vem cá, tu inventa isso, né?" É tão enfeitado o negócio que o cara pensou que eu inventava. Quando eu chego na cidade, lá vem tia Lourdes, já idosa, com as verduras na mão, atravessando a rua bem devagarzinho. Eu joguei a caravana em cima. Ela não tinha como correr, parou e ficou me olhando. Eu parei, ainda bem que o freio sustentou naquele dia, irmão, porque esses carros velhos estouram as mangueiras tudo, tá ressecado. E aí, de vez em quando, falta o freio. Mas eu pisei de uma vez e a caravana parou. Tia Lourdes olhou para mim assim, assustada. Eu digo: "Fale daquele Jesus que a senhora falou naquele dia, ó." Se naquele dia eu não queria, ela falou, imagina agora. Ela disparou como metralhadora. E eu chorava, e o trânsito parou, e eu no meio da rua ouvindo tia Lourdes. Quando terminou, ela disse assim para mim: "Meu filho, você precisa ir numa igreja. Vá na minha igreja." Eu só sabia uma coisa dos crentes, que eles não gostam dos santos. Das imagens. Aí eu olhei para ela assim e disse: "Eu vou na sua igreja." E eu era meio doidão, sabe, irmãos? Eu tinha um desejo de loucura. Não sei se o povo da capital tem esses desejos assim de querer aparecer de qualquer jeito, né? Eu queria deixar meu cabelo crescer, e eu deixei crescer. Eu tinha um desejo de crescer completo, deixar só 2 buracos, porque eu queria ser o bicho feio mesmo. Eu vestia umas roupas folgadas, uma bota de vaqueiro, era uma coisa doida. E eu olhei para a tia Lourdes assim e disse: "Eu vou na sua igreja, agora diga para os seus crentes que não falem nada do meu santo." Ela: "Não, filho querido, pode ir, tudo bem, tá?" E eu fui. No próximo domingo eu cheguei lá, 7 horas eu cheguei nessa igreja. O culto começava às 7h30, era marcado para 7h30. Mas só começava às 7h35, depois que terminava a novela, sabe? Aquela coisa toda. E eu cheguei, deu 7h30 e nada. Eu disse, eu querendo. Eu disse: "Vou na outra igreja." Aí fui na outra igreja, tia Lourdes não chegou ninguém. Cheguei na outra igreja, aí Gil foi comigo porque eu ainda era o cabra macho, né? Agora eu estou mais mole, sabe? Mas você vai, eu não vou ser crente, eu não mudo minha roupa, eu não mudo aquele conceito todo, né? Eu disse: "Não, mas você vai hoje comigo, não tem esse negócio não." Cheguei naquela igreja, eu lá na frente, Gilmara lá atrás, o costume velho, antigo, né? Quando eu cheguei, entrei na igreja. Mas quando ela chegou, o porteiro pegou na mão dela e disse assim: "Quando você vai, você está com o pé dentro ou de fora com essa roupa aí sua?" Para quem já ia sem querer, para quem já ia sem vontade, Gil entrou porque eu entrei. Quando começou o culto, aquela pregação, sabe? Ou você aceita Jesus hoje, ou uma cobra lhe morde lá na roça quando você for trabalhar, e você morre, seu infeliz. E Gil percebeu que eu não estava gostando nada, e eu não estava mesmo. Quando terminou o culto, tal, aí Gil toda feliz, que ela viu que eu não gostei. Ela não estava feliz pelo culto, ela estava feliz porque viu que eu não gostei. Acabou esse negócio de crente agora. Quando saiu lá fora, ela me fez uma pergunta: "Gostou?" Sabia que eu não gostei. Gil sabia que eu não gostei. A mulher sabe quando eu não gosto. "Gostou?" Eu disse: "Não." Ela disse: "E aí, o que é que tu vai fazer?" Eu disse: "Você é crente mesmo." Aí ela se chateou de novo: "Tu não gostou? E como é que vai ser crente? Por que tu não foi logo?" Eu disse: "Não fui agora porque eu ainda quero ver a igreja Tia Lourdes. Próximo domingo, igreja Tia Lourdes." Tia Lourdes. Ela disse: "Não, é assim mesmo, meu filho. É porque Tia Lourdes também assistia a novela, né? É porque demora um pouquinho mais." No outro domingo tinha festa na igreja. Cheguei, já tinha gente. Entrei e sentei. Havia uma recepção preparada. Tia Lourdes avisou para todo mundo: "Ó, vocês não falam muita besteira não, porque ele é meio doido. Mas recebe bem, não tem problema não, deixa que seja meio doido. Recebe bem, dá amor para ele." Aí, resultado, entrei, tinha uma recepção. Gente, quando eu coloquei os pés naquela igreja, senti um cheiro que até hoje eu não senti mais.
Eu já procurei no Boticário, na Lapa não sei das quantas, já procurei em produto de limpeza, nunca mais eu senti aquele cheiro. Mas havia um cheiro naquela igreja que me fascinou. Sentei lá no meio do banco, no meio da igreja, lá num banquinho lá. O pastor, aos louvores, o pastor começa a pregação, 5 minutos, o evangelho é o poder de Deus. 5 minutos eu não suportava mais, eu queria ser crente. 5 minutos o pastor está pregando, pastor simples, uma palavra bem calma, mas o meu coração estava estremecendo. Eu me levantei no meio daquela igreja, irmão, 5 minutos de pregação só. Me levantei no meio daquela igreja e comecei a ir na direção do pastor, eu com aquela botona, salto pisava naquela igreja, um ambiente bem calmo, e eu fui na presença do pastor assim, ó, pofo, potofo. Sabe aquela cena de que a noiva demorou e de repente começa o tantantã? E todo mundo vira para trás? Foi o que fizeram a igreja todinha olhando para mim. Se tivesse diácono, presbítero preparado, tinha me pegado, jogado na rua, né? Porque na direção do pastor. E eu fui indo, e o pastor estava animado, era um culto que tinha bastante gente. E quando ele estava olhando, eu fui chegando, e ele fez assim como, sabe aquele brinquedo que a pilha está se acabando, naquele tempo que tinha brinquedo da pilha? Tá lá. E eu cheguei a ele e disse, sim, pois não. Aí eu olhei para ele assim, eu virei para a igreja e disse assim, eu quero virar crente, era virar. Eu quero virar crente como todo esse povo aqui. Aí ele disse, agora? Eu disse, agora, e só sai daqui quando eu virar. Ele disse assim, tá bom, mas você espera para eu terminar? Eu digo, espera. E ele pregando, que ele dá a mensagem dele, diz, acabou. Imagine você pregando e alguém aqui encostadinho olhando para ele. Termine logo. Aí quando ele terminou, ele naquela simplicidade chegou e disse, vem cá pastor, vem cá irmão. Aí me chamou, aí botou a mão no meu ombro e disse, Deus abençoe esse teu filho agora tal. Aquela coisa bem fraquinha. Eu esperava, irmão, que ele fizesse, eu tinha o mesmo pensamento de Eliseu, de Naamã. Eu esperava que ele fizesse um negócio assim, que eu ficasse todo me tremendo, que eu sentisse alguma coisa, tal. O homem orou, não senti nada, simplesmente eu disse, só isso? Já virei, ele disse, já virou, tá bom, só isso. Chegamos em casa, irmãos, nossa casa tinha algumas imagens. E lá no sertão tem um ensinamento assim, na porta da frente, na parede da frente, você tem que colocar o coração de Jesus. Para quem entrar já vê logo ele, é o pai da casa, esse é o ensinamento. E Gil, brava, eu mesmo vou ser crente, não deixo minha roupa, tenho meus santos, não sei o quê, papapá, e eu já, crente. Já estava mais calmo, irmão. Cheguei em casa, que eu abri a porta, que eu olhei e fiquei olhando para a imagem lá do coração de Jesus. Aí Gil chegou assim perto de mim e disse, ei, nem invente, viu? Aí eu disse, não amor, é porque eu queria te dizer assim, né? Aquele Jesus que eu vi lá naquela igreja lá hoje, não é aquele não. Ela disse, mas deixa aí, pode parar. Tudo bem. A gente tinha lá um monte de imagem, irmão. Tinha hora que quebrava, a gente emendava com esmalte, agora ninguém podia dizer nada. No próximo culto, eu ainda me aproveitando da ignorância de ser um novo convertido, disse, você vai de novo hoje, viu? Queira ou que não queira, você vai. Gil foi, irmão, chegou lá, a irmã foi cantar uma música antiga, o Rosto de Cristo. Quem já ouviu essa música?
Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo do rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. Olha, eu canto, tá vendo, Ana? Deus me livre. Aí para a pregação. Irmãos, Gil, ouvindo aquela música, exatamente com aquele assunto, ela começou a chorar. Naquele culto ela se rendeu a Jesus, e até hoje servimos junto ao nosso Senhor Jesus. Então, nessa simplicidade toda eu entendi que o Evangelho é o poder de Deus, e que Jesus é lindo e que Jesus é bom, amém, irmãos? Vamos dizer junto: Jesus é lindo, Jesus é bom. Aqui não dá nem para dizer que foi um ensaio, que o povo fala de verdade mesmo, né? Glória a Deus. Tia Lourdes ligou para um amigo dela, dizendo assim: você precisa visitar o rapaz, é meio doido, mas se converteu. O cara veio lá preparado, se que ele é doido, veio preparado, em jejum e oração. Vamos fazer uma visita. E quando ele chegou, ele me trouxe um presente. Qual é o presente que ele me trouxe? Uma Bíblia. Na capa da Bíblia tinha assim: o mais importante é o amor. Me quebrou. Porque o Evangelho é o poder de Deus, amém, queridos? Mas depois ele volta lá e a gente começa a evangelizar, e eu acreditando que era o poder de Deus e tal. Ele disse: vou trazer um outro presente para você. E me trouxe um serviço de som lá, um negócio bem antigo. Era um amplificadorzinho assim, Delta, marca, até eu sei a marca, eu estou com ele guardado até hoje. Pega aquelas fitinhas, né, e tal, um microfone e alto-falante, assim, um negócio bem grande que botava no poste. Aí ele me chamou e disse: vou ligar esse negócio aqui, eu vou fazer uma programação aqui, vou deixar esse presente para você. Agora você não use isso, porque você não sabe pregar ainda. Eu disse: tá bom. Ele ligou, deixou tudo ligadinho e foi embora. Meu irmão, quando ele foi embora, eu disse: seu Chico, eu que vou ficar calado, eu doido para falar no microfone. Liguei o bicho lá e fiz: Alonso. Deu certo. Jesus é lindo, Jesus é bom. Esse negócio ia longe, irmãos, ia longe. E chegou lá no pé da serra, uma família que nem tinha contato com pessoas, aquela família lá e tal, e tinha uma menina deficiente mental, ela era doidinha, eu vou lá usar a expressão assim, que a gente usa, né? E a menina ouviu aquele negócio lá, aquela voz vindo lá, daquele trem lá, né? Estou ficando mineiro. Então, a menina disse assim: eu quero virar crente. Minha filha, a gente não anda assim, em lugares assim. Você, como é que a gente vai? Você manda chamar o pastor que eu quero virar crente. E eu sei que a notícia chegou lá em casa. A menina quer virar crente, pastor. Na hora que eu recebi o recado e eu conheci a menina, eu disse: meu Deus, só é os doidos mesmo. Aí fiquei ali: se eu não vou não, porque ela não entende, ela não sabe nem o que é uma nota de R$2, e eu não vou lá não saber o que é dinheiro não é problema. Então eu não vou. Então eu fiquei questionando com Deus e fui orar: Senhor, eu não vou porque tu sabe e tal. Aí eu vou ler a tua palavra, que é o mais certo. Aí abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, lá em Isaías tinha um texto que dizia assim: comigo até os doidos andam no caminho. Eu disse: é para mim isso, Senhor? Ele disse: é, vai lá. E eu peguei minha Bíblia meio desconfiado, porque em lugar pequeno assim, todo mundo fica sabendo o que está acontecendo, todo mundo já sabia desse negócio. E eu saí como que ninguém podia me ver. Quando eu vou sair, a primeira pessoa que eu encontrei, aí disse assim: tu vai lá na casa de fulano, tá lá. Aí eu disse: vou, né? Ela disse: é, pode ir, que só os doidos mesmo, pode querer. Cheguei lá, irmão, longe, não ia carro, não ia nada. Cheguei lá, a menina me viu. Quando ela me viu, sem ter costume de ver gente, correu e escondeu atrás da porta. E ficou assim, ela só abria a porta, botava a cabeça e tirava.
E eu fui chegando. E a família me viu, Luzia, é o pastor, sai daí, Luzia. Aí eu disse, você não disse que queria aceitar Jesus? Ela disse, tu é o pastor mesmo? Eu digo, sou. Não parece não, mas eu sou. Eu disse, pois é, eu quero aceitar Jesus. Eu disse, tá bom, eu não sabia muito o que fazer também, né? Eu disse, tá bom, aí abri um texto, li, aí orei por ela, aí ela olhou para mim assim, quando eu terminei, ela disse assim, e só isso, eu já virei. Eu digo, já virou, foi assim comigo também, minha filha. O mais difícil Jesus fez na cruz. O que tinha de complicado, Jesus fez na cruz. É por isso que Jesus é. E Jesus é. Irmãos, eu comecei a me envolver com esse negócio. Eu chamo de negócio porque é a minha expressão, né? Esse trem, eu comecei a me envolver com esse trem. E daqui a pouco, a única coisa que eu tinha, irmão, de sustento financeiro, era uma bodega. Vocês sabem o que é bodega? Sabe não? Os nordestinos sabem, sabe ou não sabem? Deixa eu tentar explicar. Uma bodega é assim, quando você tem umas 2 rapaduras na partilheira, uns 3 quilos de açúcar, tal. Tinha hora que vinha alguém comprar e eu ficava, Deus ajuda para que ele não compre tudo, senão eu fico sem nada. Eu estou lá vendendo na minha bodega, que era o único sustento que eu tinha um filho recém-nascido, o Rickman nessa época recém-nascido, e tudo aquilo a gente tinha a ideia assim, para comprar o leite do menino, a gente pode até se virar, mas a criança não, era a nossa ideia, tem que arrumar dinheiro aqui nessa bodega. Eu estou lá vendendo, chega um cara para comprar uma carteira de cigarro, com um monte de menino, e compra o cigarro e as crianças saem chorando porque queriam pão. E ele comprou só o cigarro e não deu. Eu novo, com aquele impulso todo, eu pensei assim, isso não é comércio para crente não. Peguei tudo que tinha, não foi difícil porque era pouco mesmo, né? Peguei uma caixa, peguei tudo dentro da caixa, botei a caixa aqui na cabeça e fui para casa. A bodega todinha na caixa. Cheguei em casa, Gil já estava assustada, porque eu já estava tomando aquelas decisões assim, né? Fazendo coisas extravagantes nesse negócio de fé, né? Aí cheguei em casa, eu com a caixa na cabeça, aí Gil disse, o que foi isso? Eu disse, não sou mais empresário. Tu tá fazendo o quê, meu filho? Eu disse, acabei com a bodega. Ela disse, o Rickman e o leite do menino, gente. Eu disse, eita, meu Deus, é mesmo. Eu não pensei isso na hora. Fiquei desesperado, aí saí, Senhor, meu Deus, foi o que eu fiz. Aí fui orar. Cheguei lá no quintal da casa, sertão, né? Não tem muita opção de trabalho, nada. Cheguei lá no quintal da casa, aí fiquei, Senhor, o que eu vou fazer e tal. Aí uma voz assim me dizia, o que é que tu tem em casa? Olha que pergunta. Lembra daquela viúva que foi a Eliseu? A mulher disse que estava devendo, iam levar os filhos na dívida. E Eliseu pergunta, o que é que tu tem em casa? Eu já sei o que os crentes respondem, né? Quando a gente não é crente, a gente dá um jeito, entra na festa, compra o ingresso, paga, vai, viaja. Quando a gente é crente, nunca tem nada. Eu disse, Senhor, não tenho nada. Aí abri os olhos assim, tinha um canteiro de coentro, que é o tempero coentro. Aqui é sacinha, né? Lá é coentro. Aí eu olhei assim, eu disse, Senhor, não tenho nada. Aí abri os olhos e disse, só esse canteiro de coentro. Irmão, tinha plantado aquele negócio pelo seguinte, no sertão assim, quando a seca é brava mesmo, né? O feijão demora, não dá feijão, e você tem que guardar aquele feijão para 2, 3 anos, e ele fica preto e cria umas lagartinhas, uns gruzinhos, né? De duro de cozinhar. E eu pensei, eu vou plantar esse canteiro aqui de coentro, porque
misturando ali com os gruguizinhos lá em cima do caldo, né? Fica mais verde, fica mais gostoso. E plantei nessa intenção de temperar a panela em casa. Quando eu olho para o canteiro, eu disse, só esse canteiro de coentro. Aí Deus disse para mim, é por aí que nós vamos começar. Eu disse, meu Deus, por esse canteiro de coentro, como? Ele disse, arranca o negócio aí e vende. Eu pensei, eu saí por aí vendendo uma sacolinha de coentro. Eu quase pastor já, vou nada. Mas eu tive uma ideia, no sertão assim, tem todo canto tem esse ditado, o coração de mãe é demais. Aí eu disse, já sei, vou apelar para o coração de mãe. Aí eu disse, Gil, e a besteira, hein? O menino agora, e o leite? Mas eu tive uma ideia, qual foi a ideia? Eu disse, tem um canteiro de coentro ali, vamos vender? Vamos. Eu disse, pois é, eu arranco, agora tu vende. Ela disse assim, meu filho, para Hickman não passar fome, eu faço qualquer coisa. Coração de mãe. Pegou o negócio e foi vender. Passou pouco tempo, chega com dinheiro, leite para uma semana. Aí eu disse, já sei. Aí Deus disse, é por aí que você vai começar. Enchi minha casa em volta. Aí arrumei emprego. Coentro, alface, pimenta, pimentão. Me deram uma bicicleta. Eu colocava tudo na garupa da bicicleta, botava um pano molhado por cima por causa do sol, do sertão, né? E saía nas casas. Era um molho de coentro e um folheto de agrado. E não é que o povo começou a se converter, gente? E eu comecei a ficar, minha agenda começou a ficar, eu já tinha agenda, né? Olha, que coisa chique. E um dia chegou uma pessoa dizendo, pastor, precisa visitar a irmã ali, está com problema, e tem que ser logo, que o negócio é complicado. E eu já estava 3 dias sem ir na horta. Esse negócio da agenda atrapalha um pouco assim as coisas. Aí eu, meu Deus... O coentro, o alface, tudo, aquilo é que nem crianças, tem que estar toda hora. E no sertão que só é quente, né? Tem que, água de manhã, água de tarde. Aí eu cheguei lá no canteiro, tudo murchinho, eu digo, pronto, aí murcha tudo lá em casa se essa horta murchar. A mulher chega na hora que eu estou olhando a horta murcha, para me fazer esse convite para ir lá. E eu disse, Senhor, e agora? O que eu faço? A horta eu vou lá fazer a visita e tal. E, não, tá bom, Senhor, eu vou deixar. E Deus disse, não, é a visita. Eu disse, tá bom, Senhor, então a horta está aí. E fui. Fui à comunidade, longe. Cheguei lá, fiz a visita, aconselhei o pessoal, tudo. E voltei. Mês de setembro. No sertão não chove de jeito nenhum. Quando eu vou vindo na estrada, eu percebo na estrada longa, alta, alguma coisa brilhando vindo. O que é isso? Fui chegando. Quando fui chegando perto, não é que tinha chovido na minha horta? Eu peguei minha bicicleta e forcei o pé mesmo e comecei a gritar, Jesus é lindo, Jesus é bom, Jesus é lindo, Jesus é bom, e tal. E tinha um pessoal passando os pingos de chuva lá embaixo de uma casa velha que eu não vi. No dia seguinte estava cheio, é doido mesmo os crentes. Cara, sozinho lá, os gritos, Jesus é lindo, Jesus é bom. E aí, irmão, projeto, vamos evangelizar o sertão. Zona rural. Combinei com os 2 irmãos lá, só nós vamos visitar a comunidade tal hoje. E a gente só volta quando a gente evangelizar todo mundo. E ninguém come nada, ninguém bebe nada até voltar. Vamos lá na comunidade. Andamos em todas as casas. Quando a gente se reúne para vir embora, uma casa lá no meio do mato. Eu tenho uma sorte com casa lá no meio do mato, irmãos. Aí um vai e vê o negócio lá e diz assim, pastor, tem uma casa ali, o propósito não é as casas, todas. Eu olhei assim, eu disse, será que mora gente? Pastor, e se morar? E o propósito, missionário era, né? Então vamos ver o que está acontecendo, vamos lá, vamos cumprir o propósito. Cheguei na casa, irmão, toda a família estava reunida. Ficaram sabendo que os crentes estavam lá.
Reuniu todo mundo, sabendo dizer assim, eles vêm aqui. Quando eu entrei, estava todo mundo reunido, esperando ouvir a palavra de Deus. Comecei a pregar e as pessoas foram se convertendo, e eu pregando, as pessoas, não, eu quero ser crente, eu quero virar crente. E um homem lá numa rede, só gemendo. E eu estou falando, e o evangelho é o poder de Deus, e eu estou falando. O homem levanta a cabeça e diz assim, se eu fosse mais jovem, você não ia fazer isso só. Aí eu deixei todo mundo, fui na rede. Quando eu abri a rede, o homem tinha vindo do hospital para morrer em casa. Lá para levar a gente, não tem mais jeito e tal. O homem tinha um problema no estômago que a família não sabia, não sei como é que era. Eu entendo que era um câncer. Ele não comia mais, não dormia mais, não fazia, tinha que ficar ali, só gemendo. Aí eu fui lá abrir a rede e disse assim, por que o senhor não pode? Aí ele disse, meu filho, já sou idoso, estou aqui doente, tem um problema aqui. Se esse problema pelo menos saísse daqui e viesse para aqui. Eu estava tão empolgado que eu nem pensei, eu disse, vamos orar. Deus ajuda que esse problema saia daí, vai para ali, e tal, e tal. Orei e fui embora, gente. Cheguei, passei uma semana, eu disse, preciso visitar o irmão Antônio de novo. Voltei lá, que cheguei, o irmão Antônio estava ajeitando a cerca da roça, 84 anos de idade. Irmão Antônio feliz da vida, meu filho, não é que a dor saiu daqui e agora está aqui. Posso comer tudo, posso fazer tudo. Eu disse, não, irmão Antônio, só que eu estou mais tranquilo hoje. Nós vamos orar para ela sair totalmente daí. Orei pelo irmão Antônio ficou curado. Esse homem foi comigo em vários lugares do sertão. Ele era surdo, mas eu falava no ouvido dele que ele ouvia um pouco. Dava o microfone para ele e ele testemunhava, dizendo que Jesus é lindo e que Jesus é bom. Vou contar uma cena desse homem, queridos, porque essa é a verdade que você precisa saber nessa noite. Esse homem, quando morreu de outra coisa. E aconteceu uma cena interessante. Na época morreu também o homem mais rico da nossa cidade. Tinha morrido de acidente esse homem. E esse homem, quando morreu assim, presta atenção. Ele caiu do carro dele, estava sem cinto de segurança, o carro virou e ele saiu bolando na pista. Mas levaram vivo para o hospital. Ele tinha dinheiro. Lá no hospital, ele vivo ainda pegou assim não sei se chama abertura aqui. Chegou aqui, pegou na camisa do médico e segurava assim, dizendo, doutor, não deixa eu morrer não, que eu tenho dinheiro. E morreu assim, segurado no médico. E ali foi morrendo. O irmão Antônio Augusto, quando começou, ele teve um infarto, não sei o que foi, e ele estava lá morrendo, a filha botou no colo, ainda com aquele pensamento, disse, papai, se lembre do nome de Jesus. E o irmão Antônio ali, já saindo sangue pela boca e tudo, pelos ouvidos, sei como é que estava, uma coisa terrível aquilo lá. Mas ele olhou para ele e disse assim, minha filha, ele está aqui comigo. Olha a diferença, irmãos. Você quer morrer como? Você quer morrer cheio de dinheiro e sem Jesus? Ou você quer morrer em paz com Deus? Justificado, pois, temos paz com Deus. Mas para encerrar, me convidaram para fazer um evangelismo na entrada do bezerro de ouro do Nordeste. Vou dizer assim, você já sabe quem é, né? E eu sei que o negócio lá para evangelizar é complicado, viu? Lá você pode ler a mão, lá você pode fazer uma macumbariazinha, você pode fazer o que você fizer. Agora, se você chegar lá com a Bíblia na mão, é sério, viu? Vai para a cadeia na hora. Estou falando isso porque é sério mesmo. E aí a gente decidiu, vamos disfarçadamente
fazer um trabalho lá no início, na porta, não pode entrar, mas na porta. E eu confesso para os irmãos que eu tinha esquecido que o Evangelho é o poder de Deus. E fui meio temoroso. Cheguei lá, fiquei lá, o pessoal tentando evangelizar assim, sem ninguém perceber e tal. O povo passava, ninguém olhava. Uma família de pessoas que pediam esmola lá, aquela coisa toda, sentou, as crianças, a mãe, o pai, tudinho ali, e ficou sentado. O nosso povo percebeu que eles chegaram, aí chegou lá, comprou uma tapiocazinha e deu para cada um. E eu olhando. O outro comprou lá um pão, lá um cachorro quente e deu para cada um. E eu olhando. Ele não dizia nada, todo mundo sem querer mostrar que era crente. Né? Daqui a pouco eu disse, vou lá. Cheguei lá, disse para a família assim, falei assim, você sabia que Jesus é lindo e que Jesus é bom? Eu fui dizer assim, irmão, meio com medo, né? Eu estava esquecendo que é o Evangelho. Irmão, quando eu disse isso, você sabia que Jesus é lindo e que Jesus é bom? A mulher pulou no meio da rua. Eu me assustei. E ficou, abria os braços e dizia, gente, Jesus é lindo, Jesus é bom. Não subam para aí não, é Jesus que é bom, é Jesus que é lindo. E eu disse, meu Deus, isso vai dar um problema. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, também do nordestino e do mineiro. Aleluia. Senhor querido, Pai amado, em nome de Jesus, nos concede que nesse momento possamos não apenas ouvir, mas que possamos ser praticantes. Deus nos dá essa certeza que o Teu servo, o apóstolo Paulo, tinha. Nos dá experiências pessoais, Senhor, ainda hoje nesse evangelismo, que pessoas possam ser, ó Deus, possam ser impactadas, que possam ver cenas, que prova que o Evangelho é o poder de Deus. Eu quero Te agradecer e Te louvar, meu Deus, nessa noite, pela vida dos Teus filhos aqui em Lagoinha, o DT, obrigado pela visão desses Teus filhos sobre o Nordeste brasileiro. Queremos Te louvar pelo apoio que temos recebido. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é mesmo bom, o Senhor é mesmo lindo, lindo. Vem coordenar tudo aqui durante toda a vida dos Teus filhos. E abençoa cada um dos Teus filhos que possam ter visão de Deus, possam ter visão do trono de Deus, possa ver que é possível chegar no trono de Deus, pelo sangue de Jesus, o novo e vivo caminho. Possam saber, Senhor, que do trono de Deus Ele governa, Ele fala e as coisas acontecem. Eu Te peço isso nessa manhã e Te adoro, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos com uma visão de avivamento para o sertão nordestino. Acreditamos que Deus está começando. Nossa igreja está se espalhando, o campo, nós temos um projeto de trabalhar em zona rural, mas também pequenas cidades que tem menos de 1% de evangélico. Só para vocês terem uma ideia, eu vou falar da nossa denominação.
O estado do Ceará, por exemplo, tem 185, 184, parece que município. 183 municípios. Somente 17 cidades tem a nossa denominação. Tem 34 igrejas somente. Da igreja presbiteriana, 34 igrejas em todo o estado do Ceará, e mais da metade estão na capital. Imagina como está o interior. 183 municípios, tem 34 igrejas, mais da metade está na capital. Mas assim, Deus tem nos dado uma visão de ir a esses lugares, aqueles lugares que a gente não tem concorrência, sabe? Ninguém concorre a uma igreja que não paga o salário do pastor. Ninguém está interessado. E para mim isso é bom, né? Toda eleição, nossa igreja faz eleição do pastor, eu sou eleito, unânime. E assim, mas é o que está no nosso coração. Eu quero que você entenda, eu não quero que você fique aqui pensando, coitadinho do pastor. Eu não estou lá por falta de opção. Se eu fosse dizer para vocês as propostas de ministério que eu já recebi, você ia dizer que eu estava me gloriando, ia mudar o negócio. Mas não, é porque temos uma visão para o sertão nordestino. E não vamos mudar, nem por dificuldade, nem por proposta grande. Tenha cuidado, meu filho, às vezes muita gente cai por causa de propostas boas. Sai da visão, nós não vamos sair da visão. Só se Deus mandar. E eu ainda vou sair com saudade. Mas preste atenção, temos um sonho, um desejo, e assim, com esse apoio aqui, principalmente do DT, a gente tinha um sonho de escrever um livro. E eu já vim até escrevendo esse livro bem vagarosamente, porque eu pensava, como é que eu vou editar esse negócio? Precisa de dinheiro. E recebi uma proposta aqui do DT. E aí acelerou, né, as ideias, porque com apoio a gente acelera as ideias, né? Quando o povo de Deus resolve apoiar, a gente fica melhor, faz melhor. E eu escrevi o livro e tal, e o desejo nosso é lançar em agosto. Me falaram alguma coisa de agosto, no próximo congresso, né? O título do livro é Avivamento no Coração do Nordeste. O que quer dizer isso? Deixa eu falar aqui para vocês entenderem. Não estou lançando o livro não, mas eu estou aproveitando tudo aqui. Nós acreditamos que quando acontece no coração, o resto recebe o comando. Amém? Então hoje o Alto Sertão é o coração do Nordeste. E acontecendo lá, todo o Nordeste brasileiro vai ser avivado. Deus abençoe. Obrigado, Ana, obrigado, Gustavo, obrigado a todo mundo. Você ouviu sobre o Nordeste, sobre missões? Isso ardeu no seu coração, você percebeu e sentiu, Deus, isso é comigo, isso tem a ver comigo, isso é confirmação de alguma coisa que o Senhor já vinha me falando já há tempo. Senhor, sou eu quero ir, eu quero te servir nesses lugares, eu quero te servir ali no sertão, eu quero te servir ali nos ribeirinhos, eu quero te servir ali no norte da África, na Índia, na Indonésia, eu quero te servir para onde o Senhor me mandar. A minha resposta para o Senhor é: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E se você tem essa chama no seu coração, entende que Deus está chamando você para missões, para o campo missionário, eu quero convidá-lo a sair do seu lugar e vir aqui à frente, que nós vamos orar por você. Então, vem para cá e se ajoelhe aqui no altar, nós vamos orar por você, chamar o pastor João aqui à frente também. Venha, é um momento de entrega, é um momento de dedicação, de consagração ao Senhor. São esses momentos marcantes, momentos em que Deus pega a gente e marca a gente, para a gente jamais se esquecer, para a gente se lembrar, foi naquela manhã daquele sábado, eu estava ouvindo um pastor lá do sertão, e Deus reacendeu aquela chama no meu coração, aquela chama que estava apagada há tanto tempo, há tantos anos, e Deus reacendeu de novo.
nos corredores ali em cima, se você está aí em cima, na primeira, segunda galeria, se ajoelha aí. A questão não é o lugar geográfico onde você está, a questão é o sim ao chamado do Senhor, essa rendição ao Senhor. Então aí, se não der para chegar aqui, você se ajoelha no corredor e diz: Senhor, eu estou aqui, eu estou me dizendo, eu estou me dispondo, eu estou dizendo sim ao Senhor. Meu coração estava frio, e eu vim para esse congresso imaginando: é a última chance, eu não quero mais, eu estou cansado. Mas essa chama veio, e o seu coração foi aceso novamente. Você ouviu Deus dizendo para você: meu filho, eu estou te chamando. Há quanto tempo eu tenho falado com você? Então esse é o momento dessa disposição, dessa entrega, dessa rendição ao Senhor, dizendo: Senhor, a minha vida não é minha, a minha vida é tua. O meu chamado não sou eu que estabeleço, o meu chamado é o Senhor que diz e que estabelece. Então faça essa entrega ao Senhor agora, aí no seu lugar. Você que entende, Deus está me chamando para servi-lo em missões, no campo missionário. Faça essa entrega, abra sua boca e coloque-se diante do Senhor e se entregue a Ele. A tua luz acendeu meu coração. Faça isso. E eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei, irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ao redor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Eu irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Pai, no nome de Jesus, nós oramos juntamente com os nossos irmãos que se dispõem nesse momento, dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Senhor não apenas marque o coração de cada um deles, que o Senhor não apenas reacenda a chama do chamado missionário no coração de cada um deles, que o Senhor não apenas os encha do fogo, da paixão, do poder do Espírito Santo, mas que o Senhor jamais os deixe esquecer desse momento aqui. Que ao saírem daqui e voltarem para suas casas, para suas comunidades, essa chama, esse fogo permaneça. E que nada absolutamente consiga arrancar ou apagar essa chama do coração dessas pessoas que aqui nessa manhã estão dizendo: eis-me aqui, Senhor. Que as dificuldades não consigam apagar essa chama, que os nãos dos homens não consigam apagar essa chama,
que as tentações do inferno não consigam apagar essa chama, que os estresses da vida não consigam apagar essa chama, que os momentos do silêncio do Senhor não apaguem essa chama, mas que essa chama permaneça e haja crescimento e maturidade espiritual na vida de cada um dos teus filhos e filhas, para que permaneçam firmes e sejam em tudo preparados pelo Senhor para cumprirem o chamado no sertão nordestino, nos ribeirinhos, norte do Brasil, nas comunidades indígenas aqui da nossa terra e também em outras nações do planeta. Pai, que essa palavra do Senhor, que há tantos anos temos recebido e ouvido aqui no Brasil, ela se cumpra nessa geração, e centenas e milhares e dezenas de milhares de missionários brasileiros saiam do Brasil para as nações da terra, levando a chama, o fogo do Espírito Santo. O Evangelho é o poder do Senhor para a salvação de todo o que crê. Que essa marca permaneça no coração, ó Deus, de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui nessa manhã, e daqueles que em casa se ajoelharam dizendo: Senhor, eu não estou ali em Belo Horizonte, mas eu estou aqui, o Senhor me vê, e eu me disponho. Que cada um aqui receba o abraço do Senhor, essa confirmação do Senhor, e cremos, ó Deus, que já temos vivido, pela bondade do Senhor, um novo tempo na igreja brasileira, nas nossas igrejas, no nosso Brasil. Que o Senhor também levante missionários, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para estarem nas mais diferentes esferas da sociedade brasileira. Que haja missionários nas universidades, que haja missionários no Congresso Nacional, que haja missionários no Poder Judiciário, que haja missionários no Poder Executivo, que haja missionários nos governos, nas assembleias legislativas, nos hospitais, como médicos, como dentistas, que haja missionários, empresários, nos negócios no Brasil. Levante-se homens e mulheres que não se deixam contaminar, homens e mulheres santos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que não negociam a verdade, e não negociam o Evangelho, e não negociam o nome de Jesus. Levanta nessa geração, ó Deus. Levanta, Senhor, levanta. E como fermento misturado em 3 medidas de farinha leveda toda a massa, que a sociedade brasileira seja transformada, porque o Evangelho é poder do Senhor para a salvação de todo o que crê. Alcança o sertão, os ribeirinhos, alcança também as mansões, os palácios, a mídia, as artes. Levanta missionários para cada uma dessas esferas, Senhor. E aqui nos dispomos dizendo: eis-nos aqui, envia-nos a nós. Que sejamos sim homens e mulheres dos quais o mundo não é digno, porque vivem completamente para o reino dos céus. E aqui nos dispomos. E aqui dizemos: sim, Senhor. Sim, Senhor. Na nossa geração, que vejamos o avivamento. Na nossa geração, um avivamento que afeta todas as esferas da sociedade. Na nossa geração, um avivamento que transborda para além das fronteiras do Brasil, atingindo outras nações da terra. Na nossa geração,
na nossa geração. Dizemos sim, Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Aleluia. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.